muito bem, muito bem. Shalom a todos, graça e paz seja com você. Nós não temos noção de quantas pessoas vão entrando, mas eu deixei a sala aberta sem ter necessidade de ficar aprovando as pessoas para elas entrarem. A nossa intenção com essa Masterclass é trazer conhecimento, é derramar um pouco do que temos recebido do Senhor para vocês, sobre a vida de vocês e sobre a vida de quem está buscando, de quem está se interessando em buscar. Então, nesse momento, nós estamos aqui para compartilhar com você sobre o tema oração e as mudanças de sentença, né? A oração que muda sentenças. E esse é um tema, uma fagulha do curso das Cortes Celestiais, a oração e as Cortes Celestiais, que nós estamos começando, são 8 aulas, mas isso é um pouco, uma base de entendimento que você pode ter dentro desse assunto. E nós queremos trazer a importância disso, porque nós acreditamos e temos vivido experiências tremendas desde quando nós entendemos, recebemos do Senhor esse entendimento, desde 2015. Então, temos vivido experiências novas, diferentes, entendido, discernido. O que é discernir? Discernir é diferenciar. Eu sei se isso é certo ou isso é errado. O que me faz saber se é certo ou errado é se diferenciar, é eu se discernir. E isso nós podemos entender e receber pela revelação do Espírito Santo. Esse discernimento do que é certo e errado está cada vez mais difícil nos dias atuais, muito mais difícil, porque parece que estamos vivendo dias invertidos, onde você vê o certo se tornando errado e errado se tornando certo, onde as pessoas estão sendo julgadas e levadas, aprisionadas, muitas vezes pelo que é o correto, pelo que está alinhado à palavra de Deus, mas de repente isso começa a se tornar algo incorreto. Então nós estamos diante de um momento onde compreender essas mudanças de contexto físico da Terra é importante para nós consolidarmos o que nós já recebemos do céu, o que nós já entendemos. Quantos de nós somos cristãos há tanto tempo e a nossa fé não mudou, nós só crescemos em amor com o Senhor, em experiência com o Senhor, mas nós também precisamos amadurecer com o Senhor. Porque como uma criança que quando nasce é um bebezinho, o seu pai e a sua mãe esperam do bebezinho as reações do bebezinho. Eles cuidam do bebê, eles providenciam a comida, a bebida, tudo que eles precisam dar e eles entregam para o bebê, porque o bebê ainda não pode prover para si. Agora veja, um pai e uma mãe não espera de um filho de 30 anos que esse filho seja alimentado com a mamadeira. Se isso acontecer, é porque existe uma deficiência no crescimento daquele ser, que era uma criança e que já viveu 30 anos e deveria ter evoluído, falado, andado, ter feito outras coisas, todo o desenvolvimento do corpo humano, e de alguma forma isso não aconteceu, então ele tem necessidades especiais. Entende o que eu quero dizer? Que se você não crescer e não amadurecer, você está deficiente no seu crescimento espiritual. Você pode estar com uma defasagem no seu crescimento. Você pode estar como uma pessoa que teve um problema cognitivo e a sua mente não evoluiu. E Deus está hoje contando, sim, com os filhos, tem aqueles filhos que estão distantes, que não conhecem o Pai, que foram afastados, que foram roubados pelo inimigo.
e estão com seus olhos cegos, acham que o pai é alguém que está pronto só para lhes punir, que Deus é um Deus castigador. E eles absorveram isso porque esse é o projeto do inferno, para que ninguém venha ao conhecimento do Pai. Então, eles são afastados. Mas o pai também tem filhos maduros, filhos que estão dentro da casa, filhos que estão andando com o pai, que conhecem o pai, que sabem o coração do pai, que conhecem as promessas do pai, que conhecem o que o pai planejou. A minha irmã de sangue não está aqui hoje, mas a minha irmã tem 10 anos a mais do que eu. E ela, quando nós éramos crianças, minha irmã, por um tempo, ela cuidou de mim, para que minha mãe fosse trabalhar. Então, a minha irmã, por ser 10 anos mais do que eu, ela sabia planos, ela sabia coisas que minha mãe imaginava para mim. Ela sabia a roupa que minha mãe queria comprar para mim. Por quê? Porque ela estava mais velha e ela via, ela observava e ela sabia o desejo do coração da minha mãe para me entregar. Quando nós somos filhos maduros na fé, nós entendemos o coração do nosso Pai, tão amoroso, desejando entregar os seus presentes de salvação, de vida, de ressurreição, para outros filhos que são mais novos, que não entendem, que precisam ser cuidados, que estão vulneráveis. E nós, filhos maduros, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cooperar. Deus não precisa de ajuda, não se trata de ajuda, porque Deus não precisaria dela. Mas se trata de um amor tão precioso que não te descarta. De um amor tão poderoso que, ao invés de te colocar no escanteio e dizer eu sou a majestade, ele puxa uma cadeira do lado e ele fala, vem sentar comigo, filho, para governar junto comigo. O nosso Pai, o juiz de toda a terra, ele tem posições diferentes, ele age de maneira a que essas posições vão se respondendo nos cenários necessários. Uma situação não invade a outra, porque ele sabe trabalhar isso, mas ele poderia ter nos excluído, mas o seu amor tão perfeito não permite que nós fiquemos à parte, que nós sejamos menosprezados, que nós sejamos diminuídos da nossa potência. Por quê? Porque Deus nos criou potentes. Quando Deus nos fez, quando Deus planejou a humanidade, a Bíblia diz que ele fez do homem a coroa da criação. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu ajudei muitas noivas a se arrumarem. E ninguém começa já colocando a coroa. Geralmente a gente vai arrumar o cabelo, a gente vai fazer a maquiagem, a gente vai arrumar a roupa. Por último, porque a coroa pesa, quando é coroa mesmo, ela pesa, ela vai atrapalhar. Então, por último, a gente vai lá e põe a coroa, que dá aquele brilho, que dá aquela graça. E a Bíblia diz que depois de 6 dias, Deus criando, e haja, e criando pela sua voz, de repente, ele para criar com as suas mãos. E quando ele cria o que é de melhor. Ele cria algo que faz parte dele mesmo, imagem e semelhança dele. Então, quando ele olhou para o projeto chamado homem, e quando eu falo homem, é homem e mulher, quando ele olhou para este projeto, ele, Deus, se viu nesse projeto. Ele se viu. E quando o nosso adversário, que depois tentou macular, tentou manchar esse projeto, tentou afastar definitivamente esse projeto de Deus, quando tudo isso aconteceu, ele olhando para esse projeto,
A dor do coração do pai, sabe o que é? É ver um outro ser querendo dominar esse ser mais potente que ele criou. É ver um ser cheio de maldade, querendo e dominando sentimentos, influenciando sentimentos, para fazer com que esse homem, essa mulher, deixe de acreditar que são potentes, para acreditar que são fracos, que são tristes, que são depressivos, que são desgraçados. Vem cá, você quer chamar todo mundo? O que é isso? Então, quando existe esse momento, Deus olha do céu e ele gostaria de fazer justiça para os seus filhos. E é aqui que nós queremos entrar. Por que será que tem orações que parece que não são respondidas? Por que será que nós oramos, jejuamos por uma situação e parece que nunca tem resposta? Por que será que Deus permite certos sofrimentos? Por que será que as pessoas estão sofrendo? Se elas são de Deus, se elas têm comunhão com Deus, o que está acontecendo? Por que Deus, então, não vem na defesa delas? O que está acontecendo que impede, de alguma forma, de que elas tenham vitória? Por que casamentos estão se desfazendo? Por que pessoas estão indo até para o suicídio? O que está acontecendo? Famílias estão se desmantelando. E tinha pessoas crentes, e tinha pessoas de Deus, e tinha pessoas cheias da palavra e do amor, e amavam a Deus de verdade. O que está acontecendo? É como se existisse uma sentença, e essa sentença ela já está definida, e parece que nada pode mudá-la. Mas isso não é uma verdade. Só que nós precisamos entender pelo Espírito e pelo raciocínio da mente de Cristo, porque todos nós recebemos uma mente poderosa no Senhor. Se você teve dificuldade de ter essa mente ativada, eu quero dizer para você que você poderá ativar essa mente agora. Eu quero orar com você antes de nós entrarmos definitivamente nessa palavra. Senhor Deus, nesse momento, eu oro para que todos os canais sejam abertos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a minha voz a serviço do teu reino, o meu intelecto, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo que há em mim, todo fôlego que há em mim, louve ao Senhor nesse momento. Todo fôlego que há em mim seja manifesto para glorificar o Deus de toda a terra, juiz de toda a terra. Senhor, nesse momento eu apresento cada pessoa que está aqui na nossa Masterclass, cada pessoa que o Senhor trouxe, aqueles que ainda irão chegar, que estão sendo atraídos por Ti nesse momento, por essa palavra, que necessitam dessa palavra, que clamaram por essa palavra hoje, que buscaram por essa palavra hoje, e o Senhor está vindo lhes responder, lhes dar entendimento. Então, Senhor, eu peço agora que todo nível de distração que poderia tirá-los do foco seja neutralizado. Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que nós temos que ter a decisão, e eles decidiram em se conectar. Eles já estão decididos através dessa conexão da internet. Por isso eu oro agora para que essa internet seja selada com o sangue de Jesus, que nada possa intervir na influência dessas ondas. Agora, Senhor, que as ondas sonoras elas sejam purificadas de qualquer nível de interrupção,
que as pessoas consigam ouvir claramente, que as pessoas consigam receber, entender, compreender. Pai, eu não sou capaz, mas o seu Espírito é aquele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Senhor, e nós queremos ser convencidos por ti. Porque, Senhor, se não temos tido vitória, podemos ter, porque o Senhor deseja nos dar. Então, nos ensina o que é que estamos precisando, Senhor, entender, compreender, para que possamos sair vitoriosos, ó Deus, em nossas batalhas. Pai, nós queremos agora que essas pessoas sejam totalmente protegidas no Senhor. Protegidas, ó Rei. E que os seus ouvidos sejam destampados. Eu peço agora, diante dos tribunais do céu, que o acusador seja silenciado, que nesse momento só se ouça no tribunal do céu aquilo que foi decretado pelo juiz de toda a terra, que a voz do Senhor, que é como a voz de muitas águas, a voz do Senhor que quebra os cedros, a voz do Senhor que despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor que faz derreter os montes, que somente esta voz seja ouvida agora em toda a região celestial, que todo nível de acusação, de fala, de zombaria, de burburinho, no reino do Espírito, na parte das trevas, onde eles tentam influenciar regiões sobre nós, que agora haja nesse momento um limite de efeito sonoro. Pai, coloca como que uma proteção, um campo de força, para que nós possamos, Senhor, ser ensurdecidos desse burburinho, que nós não consigamos mais ouvir, que nós possamos ouvir somente a tua voz. Somente a tua voz agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco para você, essa introdução que eu trouxe um pouco antes da oração, é para que você entenda a importância que você tem para Deus. A importância de você que está aqui conosco, você que chegou hoje. E primeiro eu quero te agradecer em nome da Escola Profética Zerut. Nós agradecemos ao Senhor pela sua vida e agradecemos pelo crédito que você tem nos dado, estando conosco hoje, participando dos nossos cursos, divulgando. Para quebrar fortalezas espirituais. Somos felizes em ter você conosco e nós queremos hoje poder derramar um pouco de conhecimento daquilo que temos vivido e ouvido a respeito do Senhor, sobre as questões das orações. Nós temos vivido experiências de intercessão dentro do nosso ministério. A Escola Profética Zerut, ela tem 4 pessoas que são seus líderes, que são os seus coordenadores e mestres. Eu, pastora Lu, profeta Marcelo Souza, pastor Marco Aurélio Coelho, pastora Vanesca Coelho. Nós somos em 4 pessoas que trabalhamos juntos há muitos anos ministerialmente. Cada um tem uma personalidade, um jeito de explicar, de enxergar as coisas, mas nós somos muito alinhados no Espírito e nós recebemos um comissionamento de Deus, nós recebemos um chamado de Deus há mais de 3 anos atrás, quando nós não sabíamos que era para uma escola. Ele nos falou sobre esse tempo que chegaria e ele disse que ele traria o formato que nós não sabíamos ainda como era, mas que nós iríamos falar e discipular, que era um momento onde nós traríamos códigos proféticos que ele estava nos ensinando, nos entregando, porque nós tínhamos sido provados com uma prova de fogo, uma prova muito difícil. Nós tínhamos sido levados ao tribunal do céu e o veredito do céu foi dado a nosso favor. E quando esse veredito foi dado ao nosso favor, porque não foi achada a falta que o nosso acusador estava colocando sobre nós,
ela não foi comprovada. Então, o Senhor, ele, além de calar a voz do nosso acusador, ele revelou para nós a nossa recompensa. E a nossa recompensa no Senhor foi trabalho. A recompensa que ele nos deu foi um trabalho, mas isso só nos tem feito felizes. O Senhor não nos castigou quando ele nos deu um trabalho. Ele disse para nós que quando nós fomos aprovados no que passamos, ele disse que ele nos viu e nos aprovou para que nós pudéssemos ensinar para nações sobre a sua palavra e sobre códigos proféticos, sobre formas de ver essa palavra que ainda não estavam liberados na terra. Porque nós precisávamos ensinar pessoas e gerações que estão lidando com a volta de Jesus mais próxima. Então, esses códigos não puderam ser liberados há 200 anos atrás, porque estaria muito distante. Esses códigos proféticos, essa maneira nova, vamos dizer assim, de interpretar, de enxergar as coisas, é como se fosse realmente tirar as escamas dos olhos em algumas coisas que nós aprendemos e lemos a vida inteira. Não é novo no sentido de que é um evangelho novo, algo diferente, novo. Não, é algo que sempre esteve aqui. Só que os nossos olhos não estavam aptos para enxergar isso antes desse tempo. E daí Deus nos levantou, todos nós quatro fazemos parte de uma igreja que se chama Ministério Internacional Visão Profética. E visão é o olho, visão vê. Então, nós temos isso na nossa identidade. Nós enxergamos as coisas no reino do Espírito para transmitir, para falar. Não é enxergar para fingir que não viu, é enxergar para comunicar. Por quê? Porque tem outra parte do corpo de Cristo que é a boca, tem outra parte que é a mão, tem outra parte que é a cabeça, tem outra parte que é o nariz. E o olho precisa comunicar o que ele está vendo para que o corpo reaja. Então, foi nesse sentido que o Senhor nos comissionou e nos chamou para esta obra. E há 3 anos atrás, nós começamos o trabalho da Zerut. E hoje nós podemos lhes dizer que nós já tivemos mais de 100 de alunos passando em nossos cursos. Mais de 8 nações participando dos nossos cursos. E isso não é mérito nosso. Isso é mérito do Senhor. E o que nós queremos contar com você, com a sua participação aqui, é que você somente nos ajude a expandir mais, nos ajude a chegar mais longe. Por quê? Porque nós temos a missão de preparar esse caminho do Senhor, de ajudar irmãos que estão precisando de ferramentas para os seus ministérios. Não é para tirar ninguém de nenhuma igreja, não é para defender nenhuma teologia, mas é para dar ferramentas para quem está no dia a dia de uma igreja, de um corpo de intercessão, de uma liderança, precisando de ferramentas para o trabalho da igreja, para o trabalho ministerial e não está conseguindo sucesso nos seus resultados. E o Senhor tem nos dado dessa ferramenta para entregar. Bem, isso dito, começando sobre hoje esse tema que é uma oração que muda sentenças. Que sentenças são essas? Existe uma visão que nós recebemos ao longo do tempo de que oração é batalha, é guerra espiritual. De fato, existe uma batalha e uma guerra espiritual. Primeira coisa que você precisa ter em mente, essa guerra não é entre Deus e o diabo, porque eles não concorrem. Hollywood, né, o cinema, nos faz enxergar o bem e o mal como forças iguais que estão se debatendo para ver quem é que vai superar, mas que eles têm poderes equivalentes. Isso não acontece entre Deus e Satanás. Deus está aqui, Satanás está aqui embaixo. Não tem nem comparação entre os dois. Deus não está guerreando com Satanás. Satanás já está vencido. Não existe guerra entre os dois.
Agora, existe um direito legal adquirido por Satanás, que quem deu foi a humanidade, fomos nós. No plano, no lugar que nós vivemos, na dimensão que nós vivemos, que é a Terra, e as regiões, né, celestiais que estamos aqui nessa dimensão, e nós demos direito através do pecado para que ele governasse esta terra. Mas de quem que era o direito de governar? Era do homem, não era dele. Satanás era antes um anjo de luz, o querubim ungido, Lúcifer. Ele andava, eu estava aqui lendo, conversando com o profeta Marcelo, ele andava entre as pedras afogueadas. As pedras afogueadas, elas devem ser enormes, elas estavam próximas ao trono de Deus, debaixo do trono de Deus, onde é fogo, e ele andava entre elas, entre essas pedras, só ele andava, ninguém mais andava nesse lugar. Esse mesmo lugar é onde as taças das orações dos santos são derramadas. E hoje ele ainda anda. Ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele andava quando ele era um querubim ungido. Ele foi destituído, mas Deus não arrancou dele o poder que ele tem limitado. Então, ele continua andando, mas com uma estratégia maligna. Ele continua andando, rodeando a terra, como fez quando se apresentou para acusar Jó. E aí eu quero que você comece a entender que existe um direito. Existe um tribunal que julga essas questões. Nós fomos feitos por Deus, constituídos por Deus para governar esta terra. Ele deu domínio, ele disse em Gênesis 2, você vai encontrar Deus dizendo para Adão, Adão, homem, domine sobre todos os peixes do mar, domine sobre eles. Ele está dando comandos sobre dominar. Ele fala, domine sobre essa terra. E esse homem que recebeu esse comando de domínio, ele era como se ele tivesse recebido a escritura da terra. Olha, a terra é sua, cuida da terra. E quando ele peca, é como se ele entregasse a terra para o seu enganador. Quando Satanás fez toda a sua sedução, e Eva e Adão comeram daquele fruto, aquele momento, aquela mordida, vamos dizer assim, foi a entrega de um direito para ele. Ele tomou para si. Ele convenceu eles de irem contra o que Deus tinha estabelecido. E isso fazia com que eles fossem expulsos do jardim e que eles perdessem o direito de governar. Então, se eles perderam o direito porque eles fizeram algo errado, o direito veio para ele, porque foi ele quem convenceu. E ele convenceu não a pecar, ele convenceu a quebrar a lei de Deus. Eu quero que você entenda isso. Talvez você lute ainda, e todos nós temos as nossas falhas e guerras e lutas pessoais, mas talvez exista um ou mais pecados na sua vida que você sabe, como cristão, conscientemente que é pecado, e que você luta, você guerreia contra isso, você não gostaria de fazer. Mas você, como diz Paulo, aquilo que você não quer, o que você mais faz. Só que existe uma guerra, existe uma tristeza em você de fazer. Porém, veja, esse pecado é o que entrega na mão de Satanás o direito de te atormentar.
esse pecado, ele não é pecado porque ele é do diabo. Ele é pecado porque ele infringe, ele quebra a lei de Deus. O adultério não é pecado porque ele é o sexo. O adultério é pecado porque ele quebra uma aliança entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O pecado está em quebrar a lei, em quebrar a aliança. O pecado não é em si só o que a pessoa comete. Você pode se assustar com essa afirmação, mas pare depois para pensar sobre ela. Peça ao Senhor que te traga a revelação. Você não precisa aceitar tudo que eu disser como verdade. Você deve ouvir, considerar e ir para a Bíblia e pedir de Deus a revelação, porque Ele lhe trará. Mas eu posso ser um canal para expandir a sua mente nesse momento. Veja, quando uma jovem e um jovem estão para se casar, se eles caem na tentação de fazer sexo antes do casamento, e essa moça engravida, o que muitos de nós vivemos dentro das nossas famílias, o bebê que está dentro dela não é o pecado. O pecado não é ela estar grávida. O pecado foi o que aconteceu para que ela chegasse à gravidez. Não é pecado gerar a vida, mas esta vida começou a ser gerada no momento errado, por uma influência maligna. E quando essa influência opera, por exemplo, você pode ter isso na sua própria história. Uma moça fica grávida e é rejeitada pelo moço que a engravidou. E a tristeza começa a se estabelecer no coração dela, e aquela criança começa a sentir. E depois aquela criança nasce, e aquela criança vai se tornando uma adulta, e ela sempre tem problemas de rejeição, e ela sempre se sente abandonada, rejeitada, porque ela já recebeu isso desde o útero. E por que essa criança, que não é culpada de nada, está sendo afligida? Porque o nosso adversário, ele não é bonzinho. Porque o nosso adversário não tem dó da gente. Porque o nosso adversário, ele não está brigando com Deus, ele está brigando para nos dominar, para que nós, que somos a coroa da criação, não nos aproximemos do nosso Deus. Porque ele sabe que Jesus nos resgatou, mas se ele nos manter ainda acreditando que nós temos que ficar presos no cativeiro dele, nós ficaremos aqui presos. Não estamos concorrentes, não precisávamos ficar presos, mas ele vai fazendo um laço de uma maneira que nós acabamos ficando aqui no laço do passarinheiro, quando o laço já se quebrou. Então, e ele faz isso, por incrível que pareça, com a permissão de Deus. Como assim, pastor? Ele tem de Deus a justiça. Deus, ele nunca será injusto, porque Deus é o justo juiz. E quando o acusador das nossas almas, quando o acusador contra o homem, ele vai até a presença de Deus, é como se ele entrasse no cenário de um tribunal. Existem tribunais no céu, não é um só, são vários, são 8 tribunais do céu, que eu sei, podem ser até que existam mais, mas eu já conheço 8. E esses tribunais, eles são acessados de diferentes formas, por diferentes causas. Como aqui na Terra temos o Tribunal de Pequenas Causas, o Tribunal da Vara de Família, o Tribunal que é criminal, o Tribunal que é eleitoral. Nós temos diversos tribunais, cada um julga a sua causa.
E neles todos tem a figura do juiz, tem a figura do advogado, que é o defensor, tem a figura do advogado, que é o promotor, que é contrário, que é a defesa contra a acusação. E alguns têm júri popular, alguns não têm júri, depende da causa, depende do que está sendo julgado. E o homem e a mulher, a nossa raça humana, ela deu o direito para que Satanás reinasse aonde nós deveremos ser príncipes. Quando Jesus está na terra, ele diz em dado momento, ele diz assim, ali vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Ele estava falando de Satanás. E ele não estava dizendo que ele aliás, Jesus estava dizendo que ele era príncipe. Foi Jesus que disse que ele era príncipe. Ou seja, ele está governando, ele está reinando. Mas ele só está reinando porque nós permitimos. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Adão e Eva fizeram isso lá atrás e deram direito para que ele governasse no nosso lugar, nessa terra. Jesus veio, pagou a dívida, pagou o resgate. E por causa deste pagamento, quando nós aceitamos, quando nós recebemos este pagamento de dívida, quando nós recebemos esse perdão de dívida sobre a nossa vida e fazemos uma aliança com Jesus e um reconhecimento do que ele fez, reconhecimento de que nós éramos culpados e de que ele tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida, nós reconhecemos que somos dele, então nós temos de volta o direito de governar a nossa vida, o direito de governar a nossa família, o direito de governar a nossa região, o direito de governar aonde nós estamos. Por quê? Porque nós não dominamos e governamos no nosso próprio nome. Nós governamos e dominamos através do nome que é sobre todo nome, Jesus. É por causa da aliança com ele, é porque ele vem conosco que nós podemos, então, voltar a ter domínio sobre a nossa vida. E daí nós não podemos fazer o quê? Nós não podemos dar de novo o direito para que o nosso acusador nos acuse. Só que esse é o papel dele, e ele vai tentar o tempo inteiro. E ele não nos acusará só na nossa geração. Ele vai buscar alguma forma para te acusar. Por que que ele está tão interessado em acusar nós, réis mortais? Porque não somos mortais, somos eternos. Porque viemos com uma missão da eternidade. Nós não somos réis mortais, né? Simples mortais. Não somos. Somos seres eternos, carregamos o Espírito em nós, e esse Espírito é parte de Deus, e esse Espírito é eterno. E viemos com uma missão. Onde está registrada a nossa missão? Pessoal e coletiva. Está registrada nos livros do céu. Pastora, onde que eu vou achar os livros do céu? A Bíblia vai te mostrar muitos livros no céu. Mas eu quero falar para você de Daniel 7, por exemplo, onde você pode saber dos livros do céu. Eu vou ler aqui para você, em Daniel 7, o que ele diz sobre o cenário de um tribunal, para que você possa entender. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, Moisés, Daniel. Daniel 7, 10. Diante dele, um rio de fogo saía. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou um julgamento e os livros foram abertos.
Que livros foram esses que foram abertos? Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período. Eles tiveram permissão. Um foi destruído, outros tiveram permissão. O que é isso? Julgamento. O que está acontecendo? Tem um tribunal montado aqui, no reino invisível, no reino do Espírito. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião que estava nesse lugar e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino não será destruído. Daniel, aqui em Daniel 7, ele relata um momento de tribunal no céu, uma audiência que aconteceu. Satanás e as suas hostes da maldade se apresentaram arrogantes diante de Deus para acusar os filhos de Deus, a criatura humana, os povos, as nações. E aqui diz que, de repente, os tronos foram colocados, como começa em Daniel 7:9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Foi colocado um trono e o juiz se assentou. Sua veste era branca como a neve, o seu cabelo era branco como a lã, e o seu trono era envolto de fogo, e as rodas do trono, esse trono se movimentava. Estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo, e milhares o serviam, e milhões estavam diante deles. E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. A palavra de Deus, quando diz que João estava na ilha de Patmos, João é levado ao céu, e quando ele chega no céu, existe um livro que está selado, e ele começa a chorar, porque não tem ninguém que possa abrir aquele livro. Então, um ser celestial, um anjo, se apresenta a João e fala: João, não chore. Não chore, porque tem alguém aqui no céu. Só ele pode. Ele é o cordeiro e o leão. Ele é o que é digno de desatar o selo dos livros. Só ele pode abrir os livros. Então, João viu que os livros foram abertos. Então, também nós podemos ir lá e como eles começaram, se eles estavam fechados, esse livro, onde que eles começaram, o que está escrito nos livros. É exatamente aí a questão da sentença. Satanás, ele tenta nos acusar no tribunal do céu para o que está escrito nos livros de Deus a nosso respeito não se cumpra. Porque não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo, não é sobre a Lu, não é sobre a Lucilene Paranhos da Silva, não é sobre uma pessoa, é sobre um projeto de salvação que Deus está estabelecendo. Só que a Lu tem um papel dentro deste projeto. E este papel que eu tenho que desempenhar dentro desse projeto foi anunciado quando eu fui formada no ventre da minha mãe. Salmo 139, 16 relata isso, todo ser humano, todos. Mas nasceu por acidente, não foi por acidente, porque aqui está o relato do que acontece quando todo ser humano é formado. Não tem como fugir dessa regra, não tem como
não acontecer isso. Salmo 139, 16, diz assim, o 15 começa, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, eu era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existir. Então, o que está para acontecer a você, para que você cumpra, para que você faça parte do projeto de Deus, está escrito no livro do céu, a teu respeito, com o seu nome. E como o reino do Espírito não tem parede, não tem divisões, os anjos ouviram o que você teria de missão. Os anjos ouviram tudo que você poderia fazer. Olha, ela vai chegar e ela vai ter a habilidade de falar, de ensinar e de pregar. E as pessoas vão ouvir e vão conseguir compreender e vão acreditar em Deus. E elas vão acreditar que elas são importantes para Deus, então elas vão voltar para Jesus. Então elas vão se aproximar de Deus e ter experiências com Deus. Isso foi dito quando eu fui formada. Então, houve momentos desde o meu nascimento que eu enfrentei guerras quando eu era uma bebezinha, que eu era indefesa, que estavam acontecendo para que eu não viesse, para que eu não chegasse à terra, para que eu não fosse estabelecida. Depois aconteceu de novo, quando eu era adulta. E tantas vezes, quando não era para tentar tirar a minha vida, era para tentar tirar a vida de mim. E como que se tira a vida de alguém? Se faz pecar, porque o salário do pecado é a morte. Então, você não é diferente de mim. Você foi mandado para esta terra pelo Senhor Deus do universo com uma missão. E esta missão não é a respeito de você. Essa missão é a respeito da salvação em Cristo Jesus. Tem pessoas na terra que só vão conhecer você e por causa de você vão receber a Jesus como seu Salvador, vão ter conhecimento de Deus. Tem gente que teve que lidar com pessoas de dentro da religião que eram lobos, que eram abusadores, que eram tóxicos, que eram desonestos, que eram até profanos e pervertidos. E essas pessoas, tem algumas delas que elas vão cruzar o seu caminho e conviver com você para saberem que existe gente que não se esconde na religião, que para saber que existe gente crente de verdade, gente que ama de verdade, que é capaz de dar a vida para que eles fiquem vivos. E através de vocês, eles vão entender, então, que o que aconteceu não teve a ver com Deus, que o que aconteceu foi da maldade humana, mas que da mesma maneira que existe a contaminação, existe a pureza. E eu quero trazer para vocês, então, o entendimento dessa mudança de sentença, quando uma sentença está determinada. Nós fomos destituídos da glória de Deus e tínhamos uma sentença contra nós que Jesus mudou, e acho que isso é muito claro para todos vocês. Mas eu quero apresentar duas situações para que vocês entendam por que vocês precisam compreender isso, para que vocês possam orar e reagir a isso. E quando vocês fazem isso, vocês têm respostas diferentes da sua oração. Ou vocês não vinham tendo nenhuma resposta, só esforço, e quanto mais você se esforça, parece que pior fica, e você não sabe o que está acontecendo. Então, talvez hoje você vai conseguir compreender que tem um caminho, pelo menos, para você buscar as respostas. Veja, o cenário, eu vou trazer 2 cenários para você, rapidamente. O primeiro cenário é em Neemias. Neemias, ele veio
para a terra com uma missão. A missão de Neemias seria reconstruir os muros de Jerusalém. Ele veio com tudo que precisava ser feito para que isso acontecesse. Quando ele foi formado no ventre da mãe dele, igualzinho fala aqui no Salmo 139, 16. E quando você também foi formado, Deus olhou e disse assim: esse homem, ele se chamará Neemias, esse embrião se chamará Neemias. Ele será o restaurador que eu usarei, um líder de influência, pacífico. Ele não será um homem de briga. Ele terá um temperamento mais controlado. E ele saberá ser um servo. Ele saberá se humilhar para servir. Porque ele vai precisar comandar toda a reconstrução de Jerusalém, porque vai chegar o tempo que Jerusalém vai ser destruída e ele vai para a terra nesse período de tempo para fazer isso. Então, ele vai precisar ser resiliente, ele vai precisar ser forte, ele vai precisar ser indesistível, ele vai precisar ouvir as coisas e não se abalar, ele vai precisar saber responder. Ele vai precisar saber servir as pessoas com delicadeza, entrar e sair dos ambientes, sem causar muito tumulto. Deus colocou todas essas qualidades dentro dele, porque um dia ele iria precisar. Quando Neemias era um bebê, ele não precisava dessas qualidades. Quando Neemias era um jovenzinho, ele não precisava dessas qualidades. Quando ele era um jovenzinho, ele se tornou escravo na Babilônia. Na Pérsia, em outro lugar. Ele foi levado escravo por uma nação. Ele foi feito forte dentro dele para resistir à escravidão. Ele não se tornou triste, escravizado dentro da alma dele. Ele se tornou um servo daquela nação e começou a servir. E diz que o serviço dele era tão bom que quando o rei que ele servia viu que o rosto dele estava abatido, o rei que ele servia se abalou com isso. Veja, ele era um escravo que servia dentro de um palácio, como José foi, como Daniel também foi. Mas eles foram servos, eles eram escravos na condição do domínio da terra. Eles nunca foram escravos dentro deles. Eles nunca deixaram escravizar dentro deles. Então, naquele momento, Neemias, que já é um homem adulto, que trouxe todas essas qualidades e que Deus ia usar, Deus já sabia que ia usar ele. Ele ouve falar de como está destruída a sua terra e de que o outro rei deu liberdade para que as pessoas comecem a voltar para Jerusalém, mas Jerusalém está toda destruída. E alguém vem e fala: não, Neemias, não é que está ruim, está muito ruim. Neemias achava que estava ruim, ele sabia que as cidades ficaram abandonadas, mas alguém chega para ele e fala assim: não é que a cidade está abandonada. Você não está entendendo, Neemias, as portas estão queimadas. Quem está voltando são os velhos não vão conseguir se defender, vai chegar outro povo lá e vai arrasar com eles, vai dominar tudo de novo. Está cheio de pedra no chão, porque foi tudo destruído. Neemias não tem mais muro para cercar, como que vai ter proteção para a criança? Como que vai ter proteção para as poucas mulheres que estão ali, algumas grávidas? Neemias não está tendo terra, não está tendo plantação, eles vão chegar lá e não vão ter o que comer. E Neemias começa a escutar aquilo, e ele conhecia aquela terra, ele amava aquele lugar, aquele era o povo dele, e ele começa a se entristecer, e ele vai diante de Deus, e ele chora diante de Deus. Mas Deus também criou aquele rei que não conhecia Deus, que não amava e servia a Deus de Israel,
como Deus conhece muitas pessoas que estão ao nosso redor e que não são cristãs, que não são crentes, se você assim preferir, mas que estão no projeto da eternidade de Deus, tanto quanto eu e você. E Deus, olhando para aquela situação, faz toda aquela movimentação que nós sabemos de ele ser liberado pelo rei e ele ter que ir até o lugar da reconstrução, e ele foi levando todos os recursos. Imagine que para ele ter recursos, ele foi andando, ele foi liberado, ele era escravo, ele foi liberado com cartas para que um escravo pegasse riquezas das cidades e levasse para reconstruir o lugar que eles mesmos tinham destruído. É uma coisa ilógica o que aconteceu. E quando ele chega, o ponto que eu quero chegar aqui é o que está acontecendo no céu, não era na terra. No céu está acontecendo tudo isso que você talvez tenha ouvido tantas ministrações. Mas eu quero que você entenda o que estava acontecendo no céu. Aquela cidade estava destruída e o povo estava cativo, estava escravo. Ainda existiam muitos escravos espalhados. O povo não estava todo de volta. Eles ainda estavam sobre os domínios das nações. Alguns começaram a voltar e Neemias foi enviado para reconstruir. E ele vê o estado e ele começa a orar por aquele lugar. Quando ele chega, diz que ele chegou de noite. Ele desceu do cavalo, porque certamente não dava para andar no meio das ruínas. E de noite ele fez uma inspeção naquele lugar. E Neemias, ele começa a orar por aquele lugar. E ele fala assim, quando eu ouvi essas coisas, lá quando ele ainda estava lá naquele outro lugar, lá fora de Jerusalém, ele disse assim, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Eu passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e o obedecem, os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo vai fazer. Está fazendo de dia e de noite em ti, a favor dos seus servos. Ele está dizendo, Senhor, olha para a oração que eu, Neemias, estou fazendo. Porque eu reconheço que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é poderoso. E eu estou fazendo essa oração em favor dos meus irmãos, da minha nação, o povo de Israel. E daí ele faz o seguinte, ele diz, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. E ele começou a se arrepender dos pecados. Quando Neemias faz isso, ele estava no cativeiro. Ele não estava livre, ele não podia sair para socorrer Israel. Ele estava triste, ele ora de dentro do cativeiro. Eu quero muito que você consiga entender isso. Ele entendeu, ele foi diante de Deus e ele não se fez de vítima. E ele não disse, ó Deus, pobrezinho do teu povo, olha o que as outras nações fizeram conosco, olha como eles são ruins. Não, ele foi e ele disse, Deus, eu quero confessar, o Senhor nos avisou. O Senhor falou para os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, que não era para desobedecer a tua lei. O Senhor falou que se nós desobedecêssemos, nós seríamos levados pelas outras nações, dominados por elas. E, Senhor, os nossos pais pecaram, eles desobedeceram mesmo tendo ouvido a sua ordem. E agora nós somos cativos, eles têm direito de nos prender.
porque nós não acreditamos em ti, não confiamos em ti, não fizemos o que o Senhor disse, e por isso eles podem fazer isso conosco. Ele começa a dizer, e ele começa a lamentar e a chorar. Parece que nada aconteceu, parece que nada se moveu. Então ele vai, depois que ele faz isso, diante de Deus, não foi diante de ninguém, mas o reino do Espírito não tem parede, lembra? Quando ele fez essa oração, os anjos todos podiam ouvir, os demônios todos podiam ouvir, Deus podia ouvir, porque o reino do Espírito não tem parede. E Deus queria fazer o quê? Deus sempre quis abençoar o povo. Deus queria dar a oportunidade daquela cidade ser reconstruída. Deus já tinha na sua mente, no seu livro escrito, que Neemias ia ter esse coração, que ele ia sofrer pelo povo, que ele queria, ele, tanto quanto Deus, ele queria dizer, me deixe lá fazer alguma coisa. E daí ele é movido, quando ele sai desse lugar, de dentro do cativeiro, mas na intimidade com Deus, onde ele era livre no espírito, ele confessa o pecado, ele diz, olha, nós entregamos o direito dessa nação, nos submeter, nos escravizar, por causa de ter desobedecido o Senhor. Mas eu quero voltar o meu coração e pedir misericórdia. Tem misericórdia, nos dá uma nova chance de obedecer, nos dá uma nova chance de fazer. E daí, quando ele pede, ele deixa isso diante de Deus, ele não tem o que fazer. E ele vai trabalhar, ele vai fazer o que ele faz todo dia. O invisível, parece que nada aconteceu. Ele entrou naquele salão muitas vezes. Nunca o rei viu que ele estava triste. Ah, pastor, é porque ele nunca estava triste, tão triste. Não, gente. Eu não fico nervosa uma vez só na vida. Quem já me viu nervosa, já me viu nervosa muitas vezes. Aquele rei viu naquele dia diferente. Porque um decreto, um veredito foi liberado no céu quando Neemias se apresentou. Quando ele pediu perdão, Deus que queria perdoar, Deus que precisava perdoar, precisava desse pedido, Deus pôde realizar a vontade dele na terra. E ele pôde dizer, agora Satanás, através dessas nações, não vão mais dominar você. Chega, acabou o cativeiro. Por quê? Porque você reconheceu, porque você se arrependeu. Então, eu vou tirar o direito que ele tem de te julgar, porque você não está mais com a lei quebrada comigo, porque você pediu perdão e eu te perdoei, porque você pediu. Então, Deus liberou esse perdão sobre aquela nação por causa da oração de um homem. Israel estava sentenciado ao cativeiro porque desobedeceram às ordens de Deus. Você não é sentenciado a nada que não seja ligado à ordem de Deus. Você não está deixando de viver qualquer coisa que esteja te oprimindo, você não está deixando de viver a saúde, você não está deixando de viver em paz, porque você quebrou uma lei da terra. E quando eu digo você, veja que Neemias, ele vai para esse lugar falar com Deus, ele sabe que não foi ele pessoalmente que fez, mas que o que eles estavam vivendo não tinha nada a ver com eles só, tinha a ver com tudo que Deus estava fazendo, tinha a ver com a restauração daquela cidade.
E nós vamos ver em todo o livro de Neemias, vindo situações onde tem que existir essas defesas. Vem Sanbalate e Tobias, manda recado, ofende, cria situações para quê? Para que não fosse construído o muro. Porque se fosse construído o muro, eles ficariam mais fortes. Se eles ficassem mais fortes, eles iam reconstruir a adoração a Deus. Se eles adorassem a Deus de novo, as nações iam conhecer esse Deus e Satanás ia perdendo seus domínios. Então, um homem precisava ser parado, ele se chamava Neemias. Um homem que estava no cativeiro, mas que entendeu que estava no cativeiro e precisava de perdão. Percebeu e se colocou diante de Deus e pediu perdão. E depois que ele pediu perdão e o sobrenatural começou a acontecer, ele não ficou parado. Ele foi fazer o que precisava ser feito, porque ele tinha um destino profético, um propósito escrito no livro que precisava ser cumprido. Isso vai acontecer no Novo Testamento também. Isso acontece de uma maneira maravilhosa. E eu quero falar muito rápido para você a esse respeito, porque isso acontece com Pedro. Em Lucas 21, eu desmarquei aqui, mas espera aí que eu vou achar de novo. Em Lucas 21, vou pegar a Bíblia. Em Lucas 21, 31, 32, tem uma conversa sobre um outro tribunal acontecendo, sobre outro homem que precisava ser parado, sobre outro homem que tinha uma sentença contra ele, e que o céu tinha escrito que ele não era maldito, que ele não era ruim, que ele não era pecador, que ele não ia ficar, que ele não ia se perder, que ele não ia para o inferno, que ele não era inconstante. O céu tinha escrito sobre um homem forte, um homem que seria uma pedra, para que gerações e gerações viessem a se levantar sobre a fé que ele tinha. Mas ele veio com todas essas características e a vida inteira ele teve lutas para ser o que ele veio para ser. Eu estou falando de Pedro. Simão Pedro. E quando Simão, ele está aqui na terra, que Jesus reconhece, que Jesus o conhece, tem um momento onde acontece um momento de tribunal, um momento onde Satanás pede que ele seja peneirado. E Jesus diz isso para ele. Deixa eu pegar o versículo aqui que eu não estou achando o versículo rápido aqui na minha mão. E eu quero te mostrar o que aconteceu e o que está acontecendo comigo e com você hoje, o que nós temos a oportunidade de viver como Pedro viveu. Lucas 22, do 31 ao 34, não é o 21, é o 22. Do 31 ao 34, diz assim: Simão, Simão, Jesus está dizendo para ele, Jesus, Simão, Simão, Satanás pediu vocês, ó, ele não fala você. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Por que que ele falou vocês? Porque Pedro, Simão, aquele homem, ele não era só ele. Ele representava milhares de pessoas. Ele não sabia disso. Ele só sentia as guerras, ele só sentia os impactos, ele só sentia as raivas. Mas ele tinha uma comissão, um chamado do céu, que ia transformar milhões de almas. Então ele diz, Jesus diz para ele, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você.
Gente, isso é comovente. Jesus diz, olha, Satanás pediu vocês, porque você, Simão, representa toda a humanidade. Mas eu, Jesus, orei por você, Simão, que nem sabe que representa tanta gente. E ele diz assim, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É um versículo que revela tanta coisa. Jesus ora por Pedro, para Pedro aguentar. Veja aqui que Jesus não falou assim, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, e eu disse que não. E Deus disse que não. E Deus deu livramento. Isso está dizendo que o inimigo, ele tinha um argumento, ele podia pedir isso para Deus, porque aqui diz que ele pediu para Deus. Você imagina o diabo chegar na frente de Deus e pedir algo para Deus? Ele fez isso. E nós vemos isso em mais que uma vez na Bíblia. Ele continua fazendo até hoje. Porque o projeto dele é que não se cumpra o que está no livro. O projeto dele é que vidas sejam afastadas de Deus pela eternidade, não conheçam a Deus como Pai. Achem que Deus é um juiz carrasco, quando Deus é um Pai amoroso. Mas ele não pode fazer pelo filho algo bom, algo que está no coração dele, se esse filho Não, eu queria um pedacinho de macaxeira. a favor. Qual da carne de chá? Ele não, se esse filho o renega, se ele não quer a paternidade de Deus, se ele despreza a paternidade de Deus, Deus quer cuidar dele como pai, mas Deus não pode, porque esse filho desprezou. Mas quando esse filho se aproxima do pai, o pai pode fazer o que ele quer. O pai pode cumprir, porque daí ele se arrepende, o pai pode entregar. Então, aqui diz que Jesus orou por ele. Veja, Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha ressuscitado ainda. Jesus não orou por Pedro aqui como Deus. Jesus não foi o advogado no céu para defender Pedro aqui. Jesus foi um intercessor como eu e você. Jesus foi uma pessoa 100% homem aqui, porque ele não podia usar o poder divino dele, porque se ele usasse o poder divino dele, Satanás podia dizer para Deus que ele tinha usado o poder divino e que daí ele não teria a humanidade de volta, não ia valer o sacrifício. E Deus, sabendo disso, porque ele que fez a regra. Então, Deus, ele tem esse cenário todo montado. E Jesus se apresenta para ele como um homem, intercedendo pelo seu irmão, igual Neemias fez quando intercedeu por aquele povo todo. E ele, aquele homem, Jesus, que caminhava com aquele homem, Simão, Jesus disse, Pai, por favor, fortalece a fé de Pedro para ele aguentar. Eu sei, Pai, que você tem que deixar Satanás peneirar eles. Eu sei que Satanás pediu porque tem razão, porque eles pecaram. E eu sei que Pedro dá todo o material que Satanás precisa para afligir ele. Eu sei que o Senhor não vai impedir Satanás, porque Satanás tem razão no que ele está falando, ele não está mentindo contra Pedro. Pedro está errado, Pedro faz as coisas erradas, e os pais do Pedro já fizeram, e os avós do Pedro já fizeram, e Satanás está querendo punir eles. Mas eu me apresento agora dizendo, Deus, meu juiz e meu pai, fortalece a fé dele,
enquanto ele estiver passando por isso, para que ele vença. Porque depois que ele vencer, ele vai conhecer o Senhor, o seu amor, meu Pai. E ele vai conhecer tão definitivamente que ele vai cumprir o que está escrito no livro. Sabe, Pai, quando Pedro se converter, em um só dia, 3.000 almas virão até o Senhor. 3.000 almas serão reconectadas. Essas 3.000 almas estavam sendo peneiradas naquele momento. A minha alma, a sua alma estava sendo peneirada, estava sendo sacudida naquele momento, para que nós fôssemos definitivamente arrancados da mão de Deus. Mas Jesus, como homem ainda, não como Deus, participante da nossa dor, ele vai até o tribunal do céu, ele entra na presença do juiz de toda a terra em oração, como nós faríamos aqui na terra agora mesmo. E ele pediu por Pedro, e ele disse, faz ele aguentar, ajuda ele a aguentar. É como se eu dissesse para você que eu matei alguém, e eu vou ter que pagar o preço da cadeia, de ficar a sentença de 10 anos presa. E você que me ama, apresenta várias provas de que é a primeira vez que eu fiz isso, de que eu nunca tinha feito. E você vai mostrando para o juiz tudo que eu fiz de bom. E você vai dizendo, olha, aconteceu alguma coisa. Ela fez isso, ela fez. Está aí, a prova está aí. Mas ela nunca tinha feito, alguma coisa aconteceu. E ela não estava bem, porque essa não é ela no original. Eu conheço quem é ela. Ela já salvou meu filho, ela já fez isso, e daí começa a mostrar para Deus. E daí mostrar para o juiz, e o juiz vem então, e ele não vai me livrar da causa. Ele não vai me livrar da cadeia só porque você falou bem de mim. Porque ele tem que cumprir a lei que eu quebrei. Mas ele pode diminuir a minha pena. Ele pode olhar para o meu comportamento. Ele pode mudar a sentença. O que aconteceu aqui é que Pedro, nesse dia, o juiz de toda a terra, mudou a sentença que estava contra Pedro. Ele permitiu que ele fosse peneirado, que ele fosse sacudido. Você e eu sabemos que ele foi. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele se entristeceu por isso. Ele chorou amargamente. Se isso não foi uma peneira, o que foi? Ele foi entregue. Judas fez menos traições, vamos dizer assim, menos negativas do que ele. Judas não suportou, Judas se matou. E Pedro ficou vivo, arrependido, entristecido. Mas quando ele tem a oportunidade, depois quando ele encontra com Jesus ressuscitado, e Jesus pergunta para ele se ele amava ele de verdade, e ele diz que ama. Jesus faz um convite para ele, então, e diz, apacenta as minhas ovelhas. E esse homem, que um dia estava na mão do inferno, na mão do inimigo, podendo ser peneirado, podendo ser acusado por causa dos seus pecados, dos seus delitos, do seu temperamento, da sua negativa, da sua fraqueza, esse homem, ele vai viver uma virada tão grande. E esse mesmo homem é crucificado depois, de cabeça para baixo, por amor a Deus. O que eu quero dizer com isso? Como nós fazemos uma oração que muda sentenças? Você precisa entender que não é sobre gritar com Satanás.
que não é sobre mandar o capeta embora, que não é sobre dar ordem pelo nome do demônio que está agindo. Você precisa entender qual é o argumento, o que ele tem na mão contra você. O que ele está levando? Ele não pode entrar no céu com mentira, então ele leva uma verdade. Ele tenta, no máximo, distorcer, mas ele sabe que ele não engana Deus. Mas ele leva alguma acusação. O que ele está levando contra você nesse tribunal? Pode ser que seja algo que você fez, pode ser que seja algo que você quebrou a lei de Deus, pode ser que seja lá na sua família, lá nas gerações, lá atrás, que você nem sabe que aconteceu, mas que ele vai lá e ele fala, olha, não pode cumprir o que está escrito no livro sobre ela. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, no meu caso, vou falar para você de um caso meu. No meu livro profético, lá no meu livro, que eu tenho pedido para Deus me deixar ler o que está no meu livro, para que eu cumpra. Lá no meu livro tem que eu seria uma pessoa que cuidaria de vidas, que eu seria uma pastora. Não só pastora de título, pastora de cuidar das pessoas, de amar as pessoas. Então, muitas vezes, eu precisava ser preparada para isso, eu precisava receber uma unção, me tornar uma sacerdotisa. E na minha geração, há mais de 4 gerações antes, desde os tataravós, começaram a oferecer a um outro Deus ofertas em dinheiro e em sangue e em roupa para me tornar filha de Maria. Durante gerações. Por que era para me tornar? Porque os meus tataravós oravam ou faziam essas ofertas e consagravam todas as suas gerações. Eles diziam, essa oferta aqui é por mim e pelos meus filhos e netos. Daí vinha outra geração e fazia a mesma coisa e entregava para aquele Deus outra oferta e falava, é pelos meus filhos e netos. E os meus netos vão servir você, viu, estátua? Viu, demônio? Os meus netos, as minhas netas, vão falar de você, vão servir a você, vão te dar ofertas, vão abandonar a Deus, vão trair a Deus. Está aqui, ó, a minha oferta, a minha aliança com você de que eles vão fazer isso. E se eles não fizerem, você pode cobrar, porque está aí, ó, eu paguei a aliança de que eles têm que fazer isso. E muitas vezes, enquanto eu não entendi isso, eu não pude me arrepender. Eu não pude chegar diante de Deus, eu apanhava e não sabia por quê. Um dia o Senhor me levou a entender, a conhecer isso. E eu comecei a, em oração, me desfazer de tudo isso e dizer para o Senhor, Senhor, perdoa os meus avós. Meu Deus, que aquele sangue que foi derramado, que no nome de Jesus agora esse sangue seja retirado do reino espiritual e seja levado para onde o Senhor Jesus determinar. Tira o meu nome desse lugar, tira o meu nome dessa oferta. Eu não tenho pacto, eu não assumo pacto com esse demônio. Eu não assumo pacto com essa situação. Eu não quero a pobreza, eu não quero a tristeza, eu não quero a depressão, eu não quero ser filha de Maria, eu quero ser filha do Deus vivo. Eu quero cumprir o meu destino profético, eu quero cuidar de pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero que se cumpra na minha vida o que o Senhor determinou quando o Senhor me via, quando eu era um embrião. E comecei a me arrepender. E eu comecei a orar, e as coisas começaram a mudar, algumas coisas que não aconteciam, começaram a acontecer. Vou te dar um exemplo físico de algo que aconteceu. Eu tinha uma dívida em dinheiro que eu não conseguia pagar há muitos anos. E era uma dívida com o governo. E foi por um erro, por um pecado, que eu já tinha me arrependido muitas vezes.
Só que passaram mais de 10 anos e eu não conseguia pagar essa dívida. Para que eu pagasse essa dívida, tinha que ser feita uma lei que não existia na terra. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender que eu estava presa naquela dívida, porque aquela lei não saía, porque eu estava ainda sem entender que tinha direito de ser livre, que o Senhor Jesus já tinha pagado o meu cativeiro. Eu estava ali presa. E eu comecei a me apropriar do que Jesus dizia a meu respeito. Eu comecei a dizer, o Senhor morreu por mim. O Senhor pagou o preço que tinha contra mim. Toda a dívida que tinha contra mim foi anulada. Essa dívida também será. Deus, eu preciso do meu nome limpo e eu me arrependo do meu pecado, eu peço pelo sangue de Jesus agora. E eu comecei a me cobrir e a dizer o que a Bíblia diz sobre mim. E eu comecei a dizer, olha, eu confessei Jesus como meu Salvador. E João 1,32 diz que a todos quanto o confessaram foi-lhes dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, porque eu confessei o Senhor, então eu recebi poder, então eu não vou ficar presa, a minha dívida será paga, a minha dívida será paga. Senhor, eu não quero só que se for perdoada, é um caminho, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me entregar o dinheiro que eu não tenho e eu pagarei. Eu quero só ser livre, porque o Senhor me fez livre, eu não quero ficar escrava. E eu comecei a orar sobre isso e a chorar sobre isso. E quando eu não esperava, foi num dia que eu nem imaginava, chegou um e-mail para mim. E tinha uma parte maior e uma menor dessa dívida. E pasme você, a dívida maior, houve uma lei que nunca existiu no Brasil, que só existiu em 2019 por 2 meses. E esta lei aboliu a dívida maior. E a menor, esta mesma lei disse, você então vai pagar esse valor dividido em 12 meses, que era o que eu poderia pagar. E a minha maior dívida foi totalmente anulada, porque uma lei que não existia na terra foi liberada porque tinha um coração em arrependimento. Se você tem vivido uma sentença, se você percebe repetições na sua família, busque ao Senhor, porque Ele quer te abençoar. O desejo de Deus não é te amaldiçoar. O desejo de Deus é te abençoar, mas Ele é justo, Ele não pode ir contra a lei dele. Então, estar numa oração que muda a sentença é estar diante de Deus, julgando a causa com Ele. E para terminar esse momento dessa Masterclass, eu quero ler para você um convite que Deus faz hoje ao seu coração. Não sou eu, não é Lucilene, não é homem, não é mulher quem faz. É o próprio Senhor que te convida para isso. E eu quero ler para você, porque está aqui na Bíblia, no livro do nosso Deus. Está em Isaías 43, um convite que começa no versículo 25. E ele diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, os seus pecados. Transgredir é quebrar a lei. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado. Para mim, vamos discutir a sua causa. Não é discutir de brigar, é colocar na mesa. É
não é discutir com ele, é discutir junto com ele. Apresente o seu argumento para provar a sua inocência. Seu pai, ou seja, a geração que veio antes de você, pecou. Seus porta-vozes, que eram os profetas, se rebelaram contra mim. Por isso eu envergonhei os líderes do templo, ou seja, aqueles que seriam nossos pastores, nossos líderes hoje. Eu envergonhei eles, e isso causou destruição e zombaria. Deus está dizendo, eu já te perdoei. Eu já fiz tudo o que precisava para você ficar livre. Mas relembra o passado junto comigo agora. E vamos deixar essa história para trás, porque eu já paguei essa conta. Deus está fazendo um convite para você. Apresenta o seu argumento, fala para ele o que você está vivendo hoje. Fala para ele que você o ama hoje, reconhece ele nos seus caminhos. Existe um versículo em Provérbios que diz assim: reconhece o Senhor nos teus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Talvez você não tenha o poder de voltar no passado e de arrumar as coisas lá atrás. As decisões foram erradas e você sabe, e você não tem como voltar. Mas a palavra de Deus diz que se você reconhecer o Senhor hoje, no seu caminho hoje, ele que pode endireita as suas veredas, endireita o caminho para que você passe. Então eu espero que o Senhor Jesus possa consolidar essa palavra no seu coração. Se tudo que eu falei hoje aqui, se tudo que eu trouxe nessa aula parece muito estranho para você, nós temos um curso inteiro para te explicar sobre isso e você pode saber sobre esse curso no nosso Instagram. Mas se você não entendeu algo, eu quero te dizer que talvez eu mesma, de mim, não possa te explicar. Mas eu conheço um Deus tão poderoso e tão próximo, que se hoje você levar isso diante dele e dizer, Deus, aquela pastora falou umas coisas muito loucas que eu não sei se eu acredito. Mas eu quero saber. Eu sei que ele não vai te deixar nem confuso, nem enganado, nem equivocado, porque tudo que ele quer é te abençoar. A sentença que tinha contra você foi apagada. A dívida que existia contra você foi paga. Você não precisa ficar sofrendo sem realmente ter um propósito. O sofrimento faz parte, sim, da nossa vida nesta terra, mas não um sofrimento sem propósito. Então, busque saber se você está sofrendo algo que vai manifestar a glória de Deus, como o fogo refina o ouro para que mostre a glória dele, ou se você está vivendo só um incêndio que destrói tudo. O mesmo fogo que mostra a glória do ouro é o fogo que também destrói tudo. Uma coisa tem propósito, a outra só tem destruição. Então pergunte ao Senhor, fale com ele. Não aceite as coisas como sentença se não foi o que Deus disse. Ele disse que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele disse que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos ser restituídos.